graça e a paz do Senhor seja com todos vocês. Pegue sua Bíblia, por favor, e abra sua Bíblia no Salmo de número 31. O meu futuro está nas mãos de Deus. Amém? Glória a Deus por isso. Já é 2014, já 5 dias se passaram dentro do ano novo. E pela graça e misericórdia de Deus, se o Senhor nos ajudar, daqui a pouco, ao final do ano, estamos aqui novamente celebrando de mais um ano, né? O tempo passa muito rápido, mas louvado seja o nosso Deus por estar conosco todos os dias deste novo ano. Abriram as Bíblias aí, ou ligaram a sua Bíblia no Salmo de número 31, amém? Encontrou? Muito bem. Salmo de número 31. Constantemente a gente ouve falar pessoas que estão estressadas. O irmão Paulo nunca parece que está estressado. Quem canta no coral sabe. Mas geralmente a gente ouve isso falar de pessoas que estão estressadas. Ultimamente um novo tema surgiu, a síndrome do burnout. Que é também uma forma de estresse. E uma coisa é certa, 2014 vai trazer algum tipo de estresse na sua vida, na minha vida. É óbvio isso, no mundo moderno que nós vivemos hoje, nesse mundo rápido, né? Uma das realidades do próximo ano, deste ano, né? Vai ser o estresse. Abre o seu boletim, dentro do seu boletim eu coloquei aí hoje um teste que eu achei muito interessante e eu quero que você leve para casa, para que você avalie o seu nível de estresse, ok? O seu nível de estresse. O teste de estresse de Holmes Rare, está aí dentro desse handout para você levar para casa. E esse teste, ele atribui pontos para várias situações traumáticas da vida que geram estresse, ok? E você então pode fazer a sua avaliação, a sua pontuação. De um lado está em português e do outro lado está em inglês, ok? Para todo mundo poder usar essa tabela aí, ok? Jonathan, nosso irmão aqui também, todos vocês que não falam português, podem também aproveitar essa tabela aqui, que eu traduzi do inglês, ok? Então, por exemplo, a morte de um cônjuge atribui 100 pontos, ok? De estresse, ok? Divórcio, 73, ok? Época do Natal, 12 pontos. Quem tirou férias acrescenta mais 13 pontos, ok? E por aí em diante você vai acrescentando. Se alguma dessas coisas aconteceu na sua vida nos últimos 12 meses, você vai colocando aí a pontuação e no final você pode ver qual é o nível de estresse que você está, ok? E aí então você tem uma avaliação sobre o nível de estresse da sua vida. Próximo slide que eu tenho aqui, não dá para você ver muito bem porque as letras estão pequenas, mas fala dos sintomas físicos do estresse, ok? E eu vou falar algumas coisas aqui e você vê se tem alguma coisa, uma dessas coisas está acontecendo com você hoje, ok? Ou ultimamente. Doenças cardíacas e vasculares, hipertensão, AVC, derrame, arteriosclerose, doenças odontológicas, cáries, desgaste do esmalte dos dentes, tensão e dores musculares, doenças gastrointestinais, gastrite, úlceras, síndrome do intestino irritável, disfunções sexuais, abuso de medicamento, falta de ar, queda de cabelo, dor de cabeça, alcoolismo, insônia, tabagismo, uso de drogas, doença de pele, obesidade, distúrbios alimentares, sedentarismo, câncer, tromboembolismo e etc e tal, porque daqui a pouco quem vai ficar doente sou eu. Mas isso aqui
sintomas que vêm do estresse. Estresse é um veneno. Estresse é um veneno para o corpo, ok? E aí, já que nós estamos na igreja, nós estamos no consultório médico, a gente pergunta assim, e daí? O que é que a Bíblia tem para dizer sobre o estresse? Né? O que é que a palavra de Deus pode nos ensinar, né, sobre o estresse do mundo pós-moderno que nós vivemos hoje? Né? O que é que a Bíblia tem? Será que a Bíblia tem alguma coisa para nos ensinar sobre como lidar com o estresse? A resposta é sim, a Bíblia tem, ok? Bom, o Salmo de número 31, que na nossa série que estamos fazendo, fala justamente sobre isso, sobre os estresses da vida. E nós vamos ver no Salmo de número 31 que Davi passou por estresses, ok? Como poucos de nós já passou. Você pode ter certeza disso. Davi passou por estresse, talvez nenhum de nós aqui já passou na vida. Por exemplo, eu não creio que algum de vocês já teve um exército inteiro atrás de você para te matar. Eu espero que não, né? Mas Davi teve. Davi teve um exército inteirinho dedicado a tirar a vida dele, ok? Davi, por exemplo, ele sofreu calúnia, que poucos de nós sofremos, ok? Sofreu calúnia do tipo de pessoas intrigar ele, de os melhores amigos dele virarem as costas para ele, ok? Amigos e vizinhos se viraram contra ele. Está aqui no Salmo de número 31, ok? Além disso, Davi associa toda a tribulação que estava passando naquele momento com a culpa. Ele se sentia de alguma forma culpado porque por tudo que estava acontecendo na vida dele naquele momento. Então, em cima de tudo aquilo que ele estava passando, ele ainda sentia culpa por estar passando aquilo ali. Ele dizia: a culpa é minha, eu estou assim porque eu sou o culpado disso tudo. Aí é dose, né? O camarada está sofrendo, sendo perseguido, sofrendo todo tipo de perseguição, e ainda em cima de tudo isso ele ainda se sente culpado por estar naquela situação. Então, o Salmo 31 ele foi escrito quando Davi ele estava, vamos dizer assim, na panela de pressão. Ele estava sobre o maior estresse da sua vida. E o Salmo 31 nos ensina como lidar com o estresse. E certamente vai vir no ano de 2014. E alguns de vocês, já é o dia 5 do ano, provavelmente já estão experimentando na pele um tipo de estresse. Então, você veio num dia ótimo para a igreja hoje, porque a palavra de Deus vai nos ensinar como lidar com os estresses de 2014. Amém? Mas como a palavra de Deus é um livro espiritual, e ela precisa ser discernida espiritualmente, porque humanamente falando a gente não pode fazer nada por nós mesmos, nem sequer aprender as coisas de Deus. Então a gente vai orar e a gente vai pedir a Deus para nos ajudar a entender as verdades espirituais que Ele tem para a nossa vida hoje. Amém? Isso é uma oração individual. Eu vou orar, mas você precisa fazer a sua oração também. Então, onde você está, com a sua família, com seus filhos, eu vou pedir que você feche os seus olhos, para que você não se distraia, que você ore a Deus, pedindo para Deus te ajudar a você entender as coisas espirituais que Ele quer que você aprenda. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra. Nós queremos te agradecer, ó Deus querido, pela oportunidade de estarmos aqui hoje, neste primeiro domingo do ano de 2014. Obrigado porque estamos aqui para ouvir a Tua palavra. Deus, a Tua palavra diz que se o Senhor não abrir os nossos olhos e os nossos ouvidos, nós não vamos poder entender e ouvir nada. Pelo menos as coisas espirituais não serão discernidas ou entendidas por nenhum de nós. Portanto, Senhor, eu te peço que o Senhor derrame Tua graça sobre cada coração aqui neste momento. Que Teu Espírito, Senhor, seja o nosso instrutor. E, Senhor, e que não seja sabedoria humana, e muito menos eloquência humana, mas seja uma demonstração do poder do Teu Espírito presente neste lugar, que faça a mudança e faça as revelações que precisamos conhecer nesta manhã. Que aprendendo, Senhor, possamos tomar decisões
que nos leve para mais perto de Ti e que o Teu nome seja glorificado em nossas vidas. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Bom, o que o Salmo 31 nos ensina sobre como lidar com o estresse? Primeiramente, número 1, verso de número 15, eu vou pedir que você mantenha a sua Bíblia aberta e a gente vai falar sobre alguns pontos do Salmo de número 31. Verso de número 15 fala assim: o meu futuro está nas tuas mãos. Isso é na versão NVI. Talvez você tenha uma outra versão que diz assim: os meus tempos estão nas tuas mãos, né? Os meus tempos estão nas tuas mãos. O meu futuro está nas tuas mãos, Senhor. O que isso aponta? A primeira coisa que aponta aqui, que eu quero trazer para você, é que o meu futuro, ele está falando sobre a realidade do estresse na nossa vida. Ele está falando sobre a realidade do estresse de novo. Porque tanto a vida de Davi quanto a nossa vida, ela é marcada pela instabilidade, pela incerteza, pelas mudanças dos tempos. E quando ele está falando aqui, o meu tempo, o meu futuro está nas tuas mãos, ele está falando das estações da vida, dos tempos que mudam na vida da gente, ok? É uma expressão que se refere à instabilidade, à mutabilidade da vida. E é interessante, querido, que às vezes a gente pensa que está em controle de tudo na nossa vida. Às vezes a gente pensa que tem o controle de tudo. E nós podemos planejar tintim por tintim do novo ano. Interessante, queridos, que Davi, ele aprendeu isso, as duras lições. Porque um dia Davi era um poderoso rei, estava morando no palácio com tudo de bom e do melhor. Mas no outro dia, queridos, ele estava fugindo pela própria vida, fugindo do palácio por causa da perseguição do seu próprio filho. Ou seja, nós nunca sabemos que tipo de estresse um ano novo trará. Nós nunca sabemos que tipo de estresse o futuro tem reservado para a nossa vida. A vida é marcada por mutabilidade, por estações que mudam, né? E algumas mudanças, elas são previsíveis na nossa vida. Aí na lista você vai ter, se você vai ter mudança de trabalho, vai ter mudança de emprego, vai ter mudança de residência, vai tirar férias, ou está doente, isso, aquilo. Então é coisa que você pode prever que vai haver um certo tipo de estresse. Mas tem mudanças, querido, que chegam na nossa vida e nem bate na porta, entra direto. E quando você menos se espera, você já está no meio do vendaval. Ela não pega licença para entrar na tua vida. Nem todo tipo de estresse diz, com licença, eu estou chegando. Não. Tem estresse que chega e já chega detonando a nossa vida. Ok? Então, seja previsível ou imprevisível o estresse de 2014, que 2014 tem reservado para nós, essas mudanças certamente elas vão trazer estresse na nossa vida. E é isso que Davi está falando no Salmo de número 15, no Salmo 31, verso 15. Ele diz: o meu futuro está nas tuas mãos. E aí eu quero fazer 3 observações antes da gente seguir adiante nesse salmo sobre o estresse. Eu quero fazer 3 observações rapidamente. Primeira observação é o seguinte: que o tempo para se preparar para o estresse é antes que ele bata a nossa porta. O tempo de você se preparar para o que tem amanhã é hoje. Hoje é o dia de você se preparar. Fica óbvio aqui no Salmo de número 31, alguns de vocês já leram esse Salmo mais de uma vez, eu sei. É óbvio que Davi, ele conhecia Deus de uma maneira íntima, de uma maneira muito pessoal. Ele, para você ler, observar, se você observar no próximo slide aí, por favor, Emílio, presta atenção. Se você observar a quantidade de expressões dos atributos de Deus no Salmo de número 31, você vai ficar impressionado e você vai logo ver que Davi conhecia Deus de maneira muito íntima e muito pessoal. Por exemplo, aí no verso 1, 19 e 20, ele diz que Deus, ele é refúgio e ele é abrigo. Ele diz que o Senhor é justiça.
Ele diz que o Senhor é rocha segura para ele. Ele diz que o Senhor ouve e responde orações. E aí por diante ele vai dizendo que Deus, ele é a verdade, que ele é amor, que ele é onisciente, que ele é gracioso, que ele perdoa, que não lança fora o rejeitado, que ele tem depósitos inesgotáveis de bênção, de bondade para aqueles que o temem. Enfim, você vai vendo uma lista imensa de atributos de Deus. O que é atributo de Deus? São o caráter de Deus, de quem Deus é e faz. Agora eu te pergunto, você acha que Davi aprendeu tudo isso sobre Deus na hora da crise? Davi não aprendeu tudo isso de supetão, assim, quando a crise chegou na vida dele. Não. Davi aprendeu isso quando ele ainda era um menino. Salmo 19 diz que ele aprendeu isso, essas coisas, lendo a palavra de Deus. 1 Samuel 14 diz que quando Deus chega para o profeta Samuel e diz assim: Samuel, eu escolhi para mim um homem segundo o meu coração. Davi era um menino. Davi não tinha nem sido ungido rei ainda, quando Deus faz essa declaração a respeito dele. Ou seja, Davi aprendeu todas essas coisas a respeito de Deus quando ele era um garoto ainda. Quando ele estava pastoreando, cuidando das ovelhas do seu pai lá, ele meditava na palavra de Deus, ele cantava a palavra de Deus, ele estava conhecendo Deus na sua juventude. O que é que isso nos ensina? Que nós devemos nos preparar para os estresses vindouros antes que ele chegue na nossa vida. Ou seja, hoje é a hora de você e eu nos prepararmos. Então a aplicação aqui desse primeiro ponto é simples. Se você não está passando por um momento de estresse, essa é a hora de você se preparar para o estresse que está vindo. De passar, como é que se prepara? Passando algum tempo a sós com Deus. O ano novo, vida nova, aí nós fazemos resoluções, coisas que queremos mudar na nossa vida. Você quer mais intimidade, quer conhecer mais a Deus? Separa um tempo para estar com a palavra de Deus todos os dias. Aí você fala, mas eu não tenho costume, pastor. Ok, começa com 5 minutos do seu dia. Começa com 5 minutos. Antes de você fazer qualquer outra coisa, abre mão de 5 minutos de sono. Você não vai morrer por causa de 5 minutos. E dedique esses 5 minutos para o Senhor, para a palavra de Deus. Adquira um livro devocional, um pão diário, um manancial no deserto. Hoje em dia, são tantas ferramentas que a gente tem para ter um tempo devocional. No seu próprio iPhone você tem aplicativos que são devocionais. Ou seja, não há desculpa mais para a gente dizer, eu não sei aonde, eu não tenho como. Se não tiver, fale comigo, eu te dou um pão diário hoje, para você começar o ano dedicando pelo menos uma porção do teu dia para o Senhor, para que você possa se preparar, você possa conhecer. Mas se você já está numa crise, se você já está sofrendo um estresse tremendo nesse começo de ano, então você tem que buscar a Deus como você nunca buscou antes na sua vida. Você tem que clamar ao Senhor e pedir: Deus, tenha misericórdia de mim. E a palavra de Deus diz que Ele ouve. E se a gente busca Deus, nosso coração estiver correto diante da presença do Senhor, Ele nos ouve. Mas o tempo para se preparar para o estresse é antes que ele chegue na nossa vida. A outra observação que nós vamos fazer sobre o estresse é que mesmo se o estresse, se o nosso estresse for consequência do pecado, nós podemos encontrar refúgio em Deus. Sabia disso? Olha que o Salmo 31 ele nos mostra isso. O verso de número 10 fala assim: a minha vida é consumida pela angústia e os meus anos pelo gemido. Minha aflição esgota as minhas forças e os meus ossos se enfraquecem. Se você tem uma Bíblia NVI, em cima da palavra aflição vai ter uma letrinha. E essa letrinha é uma referência a uma variação dessa palavra aflição,
Aí lá no rodapé da sua Bíblia vai apresentar uma outra tradução para essa palavra, que diz na NVI o quê? Culpa. Aí você lê assim, então, o verso: a minha culpa esgota as minhas forças. E aqui a gente sabe que Davi está sofrendo a dor da culpa. Ele se sente culpado. Diante de toda aquela aflição que ele estava passando, ele também sente o peso da culpa. Duas lições importantes aqui para a gente levar para cá. Primeiro, é a seguinte: é que Deus perdoa o pecado confessado e abandonado. Provérbios 28:13 diz assim: quem confessa e deixa o seu pecado alcança o quê? Misericórdia. Ok? Então Deus, ele está sempre disposto a perdoar o pecado confessado e abandonado. Então nós aprendemos isso. A palavra de Deus nos ensina que ele perdoa, ok? Mas ele não necessariamente remove a consequência do pecado cometido, ok? Porque Gálatas 6, versos 7 e 8 diz assim: não se engane, aquilo que você plantar vai colher. Então a gente não pode esquecer essas duas coisas. A gente não pode esquecer que sim, Deus perdoa. Ele perdoa o pecado confessado, o pecado abandonado, mas ele não necessariamente remove as consequências daquilo que nós fizemos. Ok? Então essa é uma das verdades que precisamos aprender da palavra de Deus. Ele está disposto a perdoar o pecado confessado e abandonado, mas não necessariamente vai remover as consequências. E a segunda coisa aqui é o seguinte: é que a experiência de Davi mostra que mesmo na maior calamidade da nossa vida, mesmo que a nossa calamidade seja resultado direto do nosso pecado, ainda assim podemos correr para a presença de Deus e buscar refúgio e conforto, sabendo que Deus vai nos receber. Isso é uma verdade que precisamos aprender. A coisa é, nós nunca devemos tolerar o pecado. O pecado, ele não deve ser algo tolerado, ele não deve ser algo aplaudido na nossa vida, ou na vida de qualquer um, não. O pecado, ele é pecado, e foi por causa do pecado que Jesus Cristo morreu por nós. Foi pela consequência do pecado que o Senhor veio a este mundo, ele sofreu a morte e a morte de cruz. Então o pecado, ele nunca deve ser aplaudido na igreja, ele nunca deve ser aplaudido na nossa família, ele nunca deve ser recebido com alegria. Não, pecado é pecado, e pecado destrói o nosso relacionamento com Deus. Pecado destrói família, pecado mata as pessoas. O pecado é uma coisa terrível, é porque a gente não consegue enxergar o pecado como Deus enxerga o pecado. E aí o pecado hoje em dia ele toma uma outra dimensão, já não é mais pecado, é minhas fraquezas. O pior de tudo, muita gente aplaude o pecado e publica o pecado com glamour. Não há nada no pecado que a gente deve glamorizar. O pecado é algo que a gente deve chorar diante de Deus e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, eu não quero viver nessa vida. Tem misericórdia da minha família, tem misericórdia da minha igreja, tem misericórdia dos meus irmãos. É assim. Porque o pecado, ele destrói a nossa vida. Mas a gente precisa saber que quando um homem cai, o levantar é de Deus. Que a gente pode abandonar, confessar o pecado e correr para a presença de Deus. Não para longe de Deus, é para a presença de Deus que a gente corre. Né? Porque isso nós aprendemos no Salmo de número 31. Ok? Que Deus perdoa o pecado confessado e abandonado. Que mesmo que o erro seja nosso, nós podemos nos voltar para a presença de Deus que vai nos receber. Agora nós vamos fazer uma terceira observação sobre o estresse. Que Deus nunca vai permitir que nós passemos por mais estresse do que podemos suportar. Se, preste atenção aqui na cláusula, se andarmos com Ele. Ok? Se Jesus for o Senhor e Salvador da sua vida,
Ele foi o Senhor da sua vida. 1 Coríntios 10, 13 fala que o Senhor é fiel e que Ele não vai permitir você passar por mais estresse do que possa suportar em 2014. Alguém diz assim que Deus nunca dá, Deus dá o cobertor conforme o frio, não é isso? Está na Bíblia não, mas o princípio é esse. Se você anda com Jesus, Ele nunca vai permitir que você passe por mais estresse do que você possa suportar. Então, nós aprendemos que, embora a experiência de Davi tenha sido terrível, olha o verso de número 13, olha o verso de número 2: ouço muitos cochicharem a meu respeito, o pavor me domina, ele diz assim. Aí tem uma outra versão que diz assim: terror por todos os lados. Ou seja, a coisa está feia, né? A coisa está feia. Então, ele se vê ainda assim: olha, me tornei como um pote quebrado. Para que serve um pote quebrado? Para nada. É o que ele está dizendo ali. Eu estou no bagaço da laranja. Eu não sirvo para nada mais. Eu já estou derrotado. Mas interessante, querido, embora essa experiência tenha sido terrível, Deus dá força para Davi suportar a barra. Deus dá o alento para ele permanecer firme na presença dele. Queridos, a lição aqui é simples. Que nós devemos confiar na bondade e na misericórdia de Deus. Sabe que tem experiência que nós só vamos conseguir ter com Deus se provarmos de maneira pessoal a fidelidade de Deus na nossa vida. A gente pode dizer assim: olha, cantar aqui, Deus é o provedor, Deus é o meu provedor, né? Jeová Rafá, Jeová Jireh, Jeová é minha justiça. E a gente cantar bonito aqui, como o pessoal na música nos ajuda a cantar. Mas a gente só vai ter experiência pessoal de Deus sendo provedor da nossa vida se nós passarmos por uma necessidade grande e ver a manifestação de Deus suprindo a nossa necessidade. Sim ou não? Quem aqui já passou por isso pode dizer amém? Amém. É verdade. E é verdade. A gente só conhece de maneira pessoal e íntima algumas verdades de Deus quando a gente passa pela fornalha. Porque antes a gente sabe de teoria, a gente sabe de corinho, a gente fica igual papagaio, recitando aqui e dali, falando aquilo que os outros experimentaram, mas nunca experimentamos por nós mesmos. Porque a gente só pode declarar: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, quando um dia você sentiu que tudo havia ido embora na tua vida, menos o Senhor. Aí você pode dizer com convicção. Então, queridos, nós aprendemos isso, que muitas vezes a gente ora e Deus não dá o livramento na hora. Deus não dá o livramento na hora. E o que eu descobri, querido, que o esperar o momento de Deus é geralmente a coisa mais difícil na nossa vida. Para alguns estudiosos do Salmo, a frase do verso número 15, meu futuro está nas tuas mãos, é a frase mais marcante desse salmo. Porque ele diz assim, em outras palavras: meus tempos estão nas tuas mãos. E a gente pergunta assim: que tempos? Que tempos são esses? Todos os tempos. O tempo passado, o presente e o futuro estão nas mãos de Deus. Sabe que no passado, quando éramos pequenininhos, crianças ainda, algumas pessoas tomaram decisões por você, escolheram por você. Algumas decisões foram muito boas, mas outras foram muito ruins. Algumas decisões, algumas coisas que fizeram por você no passado, deixou marcas profundas no seu coração, no seu caráter, na sua vida, até hoje. Não foi boa, mas até o passado está nas mãos de Deus. Algumas coisas que algumas decisões que você fez no presente não foram boas. Algumas coisas que você vai fazer no futuro também não vai ser boa.
Mas a palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ou seja, todos os tempos estão nas mãos de Deus. Se o Senhor é o Senhor da tua vida, se Jesus Cristo é o teu Senhor e Salvador, o teu passado, o teu presente e o futuro que você ainda nem conhece estão nas mãos de Deus, e Ele está trabalhando em todas essas coisas para que o teu bem aconteça, para que Ele possa mudar a tua vida. Então, querido, nós aprendemos que os nossos tempos estão nas mãos de Deus. Nem sempre Deus responde as coisas de uma hora imediata. Pense com você, por exemplo, na experiência de José do Egito. José do Egito foi um jovem e ele passou os melhores anos da vida dele numa prisão. Jovens aí, ó, da sua idade, de 20, 22, 25, 30 anos, 50 anos, vocês aí que é jovem. Uma segunda de vida aqui já é isso aí, né? Mas olha, ele passou os melhores anos da vida dele preso, corrente no pé, num calabouço sem ver a luz do dia, sem respirar ar fresco. E aí você pergunta, por que ele estava lá? Porque ele decidiu obedecer a Deus, porque ele decidiu dizer não diante dos assédios da mulher, do patrão dele. Ele disse não para ela, e porque ele disse não para ela, ele foi parar na cadeia. E lá ele passou os melhores anos da vida dele, numa cadeia, orando a Deus. E hoje a gente sabe o fim da história. Hoje é fácil para a gente, porque a gente conhece o fim da história. Mas você acha que José sonhava que um dia ele ia sair daquele calabouço e se tornar o segundo mais poderoso da nação, mais potente dos dias dele? Eu te garanto que ele nem sonhava com isso. Eu te garanto que ele nunca no seu maior sonho da vida dele, ele sonhava que um dia ele ia ser o governador de todo o Egito. Ele não sonhava com isso. Ele orava, ele pedia para as pessoas, olha, lembra de mim, me tira aqui desse lugar. Eu não mereço estar aqui. Mas a palavra de Deus nos ensina que porque ele confiou em Deus, porque ele permaneceu na presença de Deus lá no calabouço, quando chega em Gênesis capítulo 50, verso 20, ele diz assim, olha, vocês intentaram para o mal, o que vocês fizeram foi com intenção de me prejudicar, mas Deus, quando a gente coloca assim essa palavra, mas Deus fez para o bem. Queridos, quando a gente entrega o nosso futuro nas mãos de Deus, quando a gente decide, Senhor, está aqui o meu futuro nas tuas mãos. Olha, o inferno pode se levantar contra a sua vida. Olha, você pode ter inimigos, você pode ter gente querendo te perseguir, te prejudicar. Mas Deus, quando diz assim, mas Deus está no controle da minha vida. Deus está no controle da nossa vida. Então nós aprendemos que Deus nunca vai permitir que a gente passe por mais provação do que podemos suportar. O segundo ponto da mensagem nos mostra uma outra coisa importante a respeito do estresse. O salmista no verso 15 diz assim, o meu futuro está nas tuas mãos. Outra frase importante está aqui. Davi está dizendo que o meu futuro está nas mãos de Deus. E não estava nas mãos de Davi. O futuro não estava nas mãos daquele que tentava matar Davi. O futuro de Davi não estava na mão de Saul e nem do general que comandava o exército que queria matar Davi. Não. Ele diz assim, o meu futuro está nas tuas mãos, Senhor.
E uma das verdades mais confortantes na hora do estresse na nossa vida é lembrar que a nossa vida está sob o controle de Deus. E Davi, ele se dá conta de que ele ia ser invencível até que Deus quisesse que ele morresse. E essa é uma verdade para a nossa vida também. Deus está no controle da nossa vida. Mas a frase diz que, o Davi diz que o futuro dele está nas mãos de Deus. O que ele está querendo dizer com isso? Ele está dizendo que é Deus que guarda o nosso futuro. É Deus que guarda a história da nossa vida. E Daniel, ele lá no capítulo 2, do verso 21, ele usa a mesma frase, a mesma palavra, para dizer que o Senhor, ele muda as épocas, as estações, ele destrona reis, ele é que estabelece reis. E Daniel, ele usa a mesma palavra, para tempos, estações. Ou seja, ele está nos dizendo que Deus, ele é o soberano, que guarda, que tem o nosso futuro. Então, as mãos de Deus significa soberania de Deus. E Deus, ele é soberano. Deus não está sentado nas bordas do céu roendo unha e vendo tudo de ruim que acontece na humanidade. Não. Deus, ele é soberano, e a palavra de Deus diz em Efésios 1:11, que ele faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. Todas as coisas. Deus tem um plano na história. Deus tem um projeto no seu coração, e ele diz que ele está fazendo todas as coisas de acordo com o propósito da sua vontade. E o Salmo 76:10 diz assim, que até a cólera do homem redundará em louvor a Deus. Até a rebeldia das nações, até a rebeldia dos líderes, um dia vai redundar em louvor ao Senhor. Então nós podemos saber que quando a calamidade nos atinge, Deus não estava dormindo, Deus não estava de férias. Deus sabe o que está fazendo, porque o meu futuro está nas mãos de um Deus que é soberano. A segunda coisa aqui é que Deus, ele não é só soberano. Quando ele diz o meu futuro está nas tuas mãos, ele está dizendo que Deus é soberano, mas Deus também é um Deus pessoal. Deus é um Deus pessoal que ele quer se envolver na minha vida e na sua vida. Queridos, a palavra de Deus diz em 1 Pedro 5:7, se Jesus é o Senhor da sua vida, ele diz assim, lance sobre ele toda vossa... Por quê? Porque ele tem cuidado de vós. A palavra de Deus nos mostra que Deus, ele é soberano, mas ele quer cuidar de nós. Olha o verso 14, ele diz assim, leva a um terceiro e último ponto aqui, ele fala assim no verso 14, mas eu confio em ti, Senhor, e digo, tu és o meu Deus, o meu futuro está nas tuas mãos. Salmo 31 também nos mostra, querido, a realidade que nós precisamos tomar uma decisão diante de Deus. Nós precisamos tomar uma posição, nos posicionar espiritualmente diante de Deus. De uma certa forma, a gente pode dizer assim, claro, meu futuro está na mão de Deus, Deus é soberano, né? Então, de uma certa forma, o futuro de todos nós aqui está na mão de Deus. Porque Ele é o Deus soberano, a palavra de Deus diz que tudo acontece segundo o propósito da sua vontade. Aí você pode pensar assim, então já não tem mais nada para me fazer mesmo, eu vou fazer o quê? Deus é soberano, né? O que será, será, né? Mas não é bem assim, porque Deus nos dá uma oportunidade de deixar Ele se envolver na nossa vida. E a confiança é o elo que liga a graça de Deus na nossa vida. Quando Davi diz, o meu futuro está nas tuas mãos, Senhor, ele não está dizendo assim, tá porque tá, não. Ele está tomando uma decisão, ele está se posicionando. Ele está tomando uma decisão enfática de que, olha, o meu futuro não está nas mãos dos meus inimigos. O meu futuro não está nas mãos do acaso, do que será, será. Ele está dizendo, Senhor, Tu és a minha rocha, Tu és a minha fortaleza, Tu és o meu porto seguro,
Tu és o Deus da verdade. Eu quero que o Senhor seja tudo isso na minha vida, nessa situação que eu estou vivendo agora. Seja isso para mim, Senhor. E aí no verso 2 e 3 ele diz: não, Tu és isso para mim. Ele disse para ele, a palavra minha aparece 3 vezes em 2 versículos. Tu és a minha rocha, Tu és a minha fortaleza, Tu és o meu abrigo seguro. Então ele está declarando, ele está tomando uma decisão de deixar o futuro nas mãos de Deus. Então, queridos, nós terminamos vendo assim: poxa, eu já até tentei fazer isso, já até tentei deixar o meu futuro nas mãos de Deus. Pode vir, Paulo. Eu já até tentei deixar o meu futuro nas mãos de Deus. Quantas vezes eu já vim à igreja, já entreguei minha vida, meus problemas para o Senhor, mas parece que daqui a uns dias o estresse volta tudo de novo, a preocupação volta tudo de novo, eu não consigo mais dormir, eu perco o sono, eu perco a paz. E aí você sente que está assim numa gangorra espiritual. Você diz: poxa, eu já tentei isso, eu já tentei colocar tudo nas mãos de Deus e eu acabo tomando tudo de volta para mim mesmo. Interessante, queridos, que ao estudar esse salmo, eu li alguns comentaristas e um deles, James Montgomery Boyd, ele diz assim que esse salmo, o salmo de número 31, é como se Davi estivesse numa montanha-russa emocional. Ele começa lá em cima, louvando a Deus, glorificando a Deus, mas de repente você vê Davi lá embaixo, no fundo do poço, dizendo: misericórdia, Senhor, vão me matar, misericórdia, Senhor, o Senhor esqueceu de mim. E de repente você vê o Davi de novo lá em cima, louvando e bendizendo o nome do Senhor, e daqui a pouco ele está lá embaixo, no vale da desilusão de novo. Ele diz assim: é como se ele tivesse uma montanha-russa espiritual, emocional. Já um outro comentarista diz assim: esse salmo, ele é um retrato da nossa vida, porque é assim que nós somos. Um dia nós estamos lá em cima, somos um gigante na fé. No outro dia, a gente está num vale de desespero. Isso está dizendo, sabe o quê? Que você e eu somos humanos. Que você e eu temos os pés de barro. Que você e eu somos vasos de barro. Que a gente é essa instabilidade mesmo. Mas o Senhor não é instável. O Senhor, Ele é uma rocha segura em que você pode se refugiar nela. Salmo 31 nos mostra que mesmo nas nossas fraquezas, irmãos, a gente pode confiar num Deus que é gracioso, que é misericordioso. Mas a gente precisa confiar nele. A gente precisa descansar e saber que Ele é o Deus que vai cuidar do nosso futuro, se nós deixarmos o nosso futuro nas mãos dele. É interessante, queridos, que alguns personagens da Bíblia usaram esse Salmo 31. Jonas, quando ele estava no ventre de um grande peixe, ele orou uma parte desse salmo. Certamente deve ser um estresse tremendo estar na barriga do peixe, né? E ele orou uma parte desse salmo. O profeta Jeremias, cuja mensagem foi rejeitada, e ele constantemente estava sob ameaça de morte, várias vezes cita porções do salmo do número 31. Na verdade, tem uma frase que ele cita várias vezes, que é: terror está por todos os lados.
Sabe que tem uma outra pessoa que meditou no Salmo de número 31, nas últimas horas da sua vida também? Vou ler o verso de número 5, vamos ver se você adivinha quem é. Salmo 31, 5. Pai, nas tuas mãos entrego meu espírito. Quem foi que disse isso? Jesus Cristo. Jesus disse isso. Jesus meditava tanto no Salmo de número 31, que na hora do seu maior estresse, na hora em que ele estava levando o peso do pecado de toda a humanidade, olha o salmo que veio no coração e na mente de Jesus naquela hora. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. É isso que nós devemos fazer nesta tarde. É colocar a nossa vida, colocar o nosso futuro nas mãos do Pai Celeste. Convidar você a se colocar de pé. Alguns de vocês que já são pais, avós, talvez você já teve a experiência de entrar com uma criança numa piscina. Minha criança pequena, você está na parte rasa, a criança se abraça no seu pescoço, se segura, porque está fundo demais para ele ali, mas para você a água está na cintura. Não sei se você já percebeu que quando você andou para o fundo da piscina, a criança foi se agarrando mais e mais no seu pescoço, e ela foi se agarrando porque ela foi sentindo que foi ficando mais fundo. Interessante que até no raso era fundo para ela, né? E eu fico pensando assim, às vezes eu acho que é isso que Deus quer que a gente saiba. Muitas vezes a gente acha que no raso a gente consegue, mas nem no raso a gente consegue viver sem Deus. Porque até o próximo respiro que você der depende de Deus. A próxima garfada de alimento que você fizer, você depende de Deus. Deus quer que você saiba que tudo, para tudo você depende de Deus. Interessante, querido, que Deus ainda está com o pé lá no fundo da piscina. Deus nunca fica com a água acima do pescoço. Eu e você precisamos aprender que a gente está sempre com a água acima do nosso pescoço. E que 2014 nós vamos declarar que o meu futuro está nas mãos de Deus. É Ele que vai cuidar de você. Senhor, eu quero te agradecer pelo Salmo de número 31, eu quero te agradecer pela tua palavra, quero te agradecer pelo teu cuidado. Alguns aqui, Senhor, nunca sentiram de maneira pessoal a tua presença na vida deles. E hoje, Senhor, ouviram a tua palavra de que tu és o Deus que cuida do nosso futuro. O teu Espírito ministre, Senhor, no coração de cada um aqui nesta noite. E hoje, Senhor, possa haver posicionamento espiritual diante da tua presença, não diante de homens, mas diante da tua presença. Pessoas aqui, Senhor, que ouviram a tua voz, possam decidir, primeiro, entregar o seu coração, a sua vida a Jesus Cristo, que é o Senhor e Salvador da nossa alma. Que possa haver, Senhor, um posicionamento de que Jesus será o dono e aquele que irá dirigir os nossos passos, dia após dia. Senhor, quero declarar que nós entregamos, Senhor, a nossa vida e o nosso futuro nas tuas mãos. Só o Senhor pode cuidar de nós. Só o Senhor pode cuidar, ó Deus, das coisas que estão por vir adiante. Eu não sei o que o futuro tem reservado para a minha vida.
Eu não sei o que o futuro tem reservado para esta igreja, mas eu sei quem é que tem o futuro nas mãos, e é o Senhor. E no Senhor nós iremos descansar. Que a tua graça esteja sobre nós todos os dias do ano 2014. Em nome de Jesus. Amém e amém.